Leitura Bíblica de 11 de agosto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Neemias, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 3, versículo 14. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, em que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, para que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós os convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. E dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. E sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo a Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que é o meu Deus. Não declarei a ninguém o que é o meu Deus,
o que é, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao, tan e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaã, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabeel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a serviço ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon, e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos.